Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Nathan e hoje estou trazendo mais um tutorial de como modelar um animatronic estilo Scott. No último tutorial a gente fez a máscara, né, do nosso querido Juvenil, foi o nome que a gente decidiu, a gente não, né, eu decidi. E hoje a gente vai fazer a mandíbula e as orelhas e possivelmente a cartolinha dele, né. Então vamos começar aqui. Tá, beleza. Vamos começar a seguinte coisa. Eu vou só aumentar primeiramente um pouco mais o focinho dele. Eu acho que tá bem pequeno ainda. Só aumentar aqui, né? Fazendo desse jeitinho aqui. Aí vê que ficou bugado aqui no começo do focinho. Só selecionar aqui e aplicar um iron e dar uma resolvida. Aí, ó. Perfeito. É só ajustar a posição do nariz. Pronto. Ok. Eu tinha dito, né, que não ia funcionar, mas na verdade é porque não tem o resto dele, né? Não tem a mandíbula ainda. Então vamos lá. Vamos começar fazendo a mandíbula dele. Como a gente vai fazer a mandíbula? Vou pegar um cubo, pegando aqui. E vou posicionar ele aqui em cima. Vou deixar nas coordenadas x0 e coordenadas z0 também. E vou mexer aqui nos segmentos. Vou pôr 2 por 2 por 2. Lembra do tutorial passado que eu expliquei o que era segmentos. Vou apertar C para deixar ele editável. Ok, agora eu vou vir no modo de editável dele, né? Antes já ia esquecendo, né? Tipo, Tree Symmetry, né? Vamos colocar o Tree Symmetry, desabilitar o Show Plane e ativar o Enable Symmetry. No outro tutorial acho que demorou mais porque eu tive que explicar bastante coisa, né? Já que era o começo de tudo. Acho que aqui não precisa explicar tanto. Vamos lá, agora eu vou voltar no modo normal. Vou pegar o Scale Tool, vou achatar a mandíbula e vou posicionar um pouquinho mais para cima. Porque se a gente for observar aqui na nossa mandíbula, ela é meio fina. Claro, não vai ficar 100% parecido com isso aqui, mas tem que ficar parecido. Vou posicionar aqui e vou achatar no eixo vermelho, que seria o eixo X, o eixo horizontal. Mais ou menos assim. Beleza, aqui a gente tem a nossa base. Outra coisa, para não ficar esse treco feio aqui aparecendo, tá vendo que perto dos objetos tem duas bolinhas? Isso aqui é para deixar o objeto invisível e visível. Por exemplo, se eu clicar, dar dois cliques aqui, ele vai ficar com a bolinha vermelha. Quando tá vermelha é porque está invisível. A bolinha verde é quando está visível. Só que tanto a cinza quanto a verde são visíveis, só que tem um porém. Se, por exemplo, um objeto que está com a bolinha verde dentro de um objeto que está com a bolinha vermelha, ele ainda vai aparecer. Mas se ele tiver com a bolinha cinza, aí ele vai desaparecer junto com tudo que está dentro. Mas se ele tiver verde, aí ele aparece mesmo estando dentro de algo que está invisível. Beleza? Então eu vou deixar isso aqui invisível. Essa primeira bolinha é para deixar visível no no preview. E aqui de baixo é para deixar invisível quando a gente renderiza. Deixando isso aqui explicado porque vai ser importante. Vamos lá, agora que a gente posicionou aqui, primeiramente eu vou colocar ele dentro de um Subdivision Surface. Lembra? Clicando aqui, jogo o objeto dentro e os efeitos são aplicados. Vou esticar um pouquinho mais e vou colocar no modo da Side View. O que eu vou fazer? Vou pegar o Live Selection, desativar o Only Selection Visible Elements. Ó, em inglês perfeito. Vou selecionar metade aqui da mandíbula e vou segurar Ctrl e vou puxar. Vou puxar mais uma vez, segurando Ctrl, tá? Ctrl e indo para trás, na setinha aqui azul. A gente vai criar, eu vou criar esses dois segmentos. Você cria quantas vezes for necessário, quantas vezes você achar que é bom, tá? Eu acho que isso aqui para mim já tá bom. Aí eu vou vir no modo de linhas, Adds. Vou dar dois cliques aqui nessa linha, vou puxando e vou ajustando essas linhas aqui para ficar bem distribuídas. Ok. Agora que a gente já tem isso, eu vou vir no modo da Front View e vou aplicar com o Loop Path Cut. Vou colocar aqui na vertical duas linhas assim.
E vou fazer o mesmo esquema, eu vou distribuí-las daqui. E vou vir no modo de faces, vou selecionar tudo e aplicar um pouco de Iron. Pegar o Loop Path Cut e aplicar 2 vezes assim. Na horizontal. E vou vir de novo e aplicar um Iron no modo de faces. A gente vai ter essa coisa aqui. Que ainda não é a nossa mandíbula, mas vai ficar parecida. Vamos, muita calma aí, senhor Pedrinho. Vamos lá, vamos selecionar então. Selecionando, no modo editável de faces, eu vou selecionar aqui a metade, essa parte aqui, né? Na metade, e vamos observar a nossa referência. Bem, não dá para perceber tanto, mas a minha intenção aqui é fazer algo parecido com o Fox FNAF 1. Então eu vou girar o modo, ó, com a ferramenta de rotação, Rotate. Vou segurar aqui no vermelhinho ou na tela mesmo e vou rotacionar. Para baixo assim vai ficar meio inclinado. Vou pegar o Move Tool e vou puxar para cima. Aí a gente vai ter isso, algo assim, tá vendo? Vou pegar o Brush para dar aqueles retoques. Vou colocar o Radius dele em 100 para aplicar, para afetar bastante parte. E vou ajustando, vou dar umas mexidinhas assim para ficar um negócio mais interessante, para ficar um formato cru de retângulo deformado. Observa, ó, eu não quero que fique tão reto, então vou puxar a ponta daqui mais pra frente. Aí eu vou vir aqui no modo da Front View e vou fazer a mesma coisa, vou ajustar com o Brush. Vou ajustando. Fica meio bugado às vezes quando a gente está perto da linha do meio, tá? Mas aí é só mexendo que ajusta. Vou vir no modo daqui da Top View. E aqui principalmente, né, vai ser a parte de cima, eu vou deixar a máscara invisível. E aqui a gente vai dar bastante formato para nossa mandíbula. Se a gente for observar, ela é meio, né, tem uma... Não sei explicar esse formato, não sei. Mas eu vou aplicar mais uma linha com Loop Path Cut bem aqui no meio. E vou pegar o brush de novo. E vou ajustando para deixar um formato parecido aqui. Assim. Aí eu vou vir com o Scale Tool, modo de linhas, arestas, vou selecionar essa linha do meio e puxar para dentro assim para conseguir esse formatinho mais assim. Pronto. Temos um formato base aqui. Tá um cocô. Então a gente vai fazer o quê? Vai aplicar um pouquinho mais de Iron, para a gente conseguir uma base melhor. Aplicar mais de Iron, não abuse tanto, tá, do Iron, é uma dica. Pronto, agora a gente volta aqui e vai formando aqui o formato, que a gente perdeu bastante formato aqui. Pegar um Loop Path Cut e vou colocar mais uma linha para eu conseguir um formato melhor. Ok. Agora eu vou vir aqui na Front View de novo e vou dar uma puxadinha assim, porque mais ou menos desse jeito aqui. Ok. Agora que eu fiz isso, vamos fazer a parte interna da jaw. Tá vendo que tipo, aqui na referência é como se tivesse um buraco. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui no Select, vou pegar o Ring Selection, vou selecionar aqui vou colocar no modo de faces, vou selecionar essas partes aqui. Vou pegar o Select, Fill Selection e não segurando o Shift, eu não estou segurando o Shift, eu vou clicar no meio. Ok. Agora eu vou pegar o Scale Tool e a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez no olho. Segurar Ctrl e puxar assim, segurando na tela, puxando na diagonal. Puxou? Beleza. Pega o Move Tool, puxa um pouquinho para baixo, um pouquinho para trás. Segura Ctrl, puxa para baixo, segurando Ctrl, tá? Agora soltando ele, é só ajustar aqui bonitinho. A gente já tem um buraco da nossa mandíbula. Tá vendo? Já está criando forma. Agora eu vou vir no modo de pontos e aqui eu vou ajustar manualmente a jaw. Tipo, tá vendo? Aqui tá amassado e pá. Vou puxar aqui, ó, nas laterais. E eu vou querer, tem que fazer esse formatinho mais ou menos assim. Tem um formato curvado na ponta da mandíbula. Esse formato, como você pode ver, essa mandíbula não tá reta, ela tá meio aberta. Então vamos colocar numa posição que fique parecido para a gente conseguir fazer esse formato
ficar parecido quando a mandíbula como se ela tivesse meio aberta. Acho que assim tá bom. Então vou puxar assim, eu vou ajustar, vou deixar mais reto assim. Aí eu vou puxando mais pra cá desse jeito. Perfeito. Nem tanto. Agora a gente vai vir aqui no modo de faces, vou selecionar aqui essas partes aqui segurando o Shift, tá? Lembrando, para selecionar mais de um polígono ou objeto ou qualquer coisa aqui no cinema 4D, é segurando o Shift. Vou puxar para frente, desse jeito aqui. Vou pegar essas partes aqui, puxar para frente também. Que é aquela regra, quanto mais perto de uma linha, mais retinho fica. Vou selecionar o modo de pontos, quer dizer, selecionar esses pontos aqui e puxar para trás. Lembrando, para desselecionar algo, desfazer a seleção, é só segurar Ctrl e apertar na seleção que você fez, tá? Para que não ficar com dúvida aí. Pronto, temos a nossa mandíbula. Agora só vamos dar mais um retoque. Na real, eu vou dar uma acelerada no vídeo para dar um retoque na mandíbula. E eu não vou cortar porque é bom vocês também verem um processo, caso vocês ficam com alguma dúvida. Vai estar rápido, mas acho que dá para entender o que eu vou fazer. Vamos lá. Ok, pronto. Não foi uma ajustada tão grande porque eu vou fazer uma coisinha aqui que vale a pena explicar. Eu quero que essa parte aqui não fique tão grossa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pontas aqui, ó, e vou puxar mais para dentro. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Vai ficar um formato mais interessante assim na lateral. Tipo, aqui vai fino e aqui vai ficando grosso. Eu vou vir aqui no modo de faces e vou puxar essas duas faces aqui para cima. Pronto. Só isso daqui na mandíbula. Vamos ativar nossa máscara de novo. Bem, agora vem outra parte. A gente vai ajustar a escala disso aqui, porque se a gente for ver, tá bem... Entendeu? Tá bem feio o bichinho. Vamos então selecionar com o Scale Tool, vou aumentar aqui e vou usar Move Tool para posicionar. Vou ficar numa posição interessante aqui pro nosso bichinho, que pelo amor de Deus, coitado. Aí eu vou vir no modo de faces com brush, eu vou puxar aqui nas laterais, porque tá dando clipping. O que é clipping? A nossa querida linguagem de modelagem é quando um objeto tá atravessando o outro, tipo, tá encostando e tal. Só pra não, tipo, é meio difícil evitar, mas dá pra evitar. Só pra não ficar tão evidente, né? Um clippingzão da jaw. Jaw mandíbula, né? Eu falo jaw costume, mas jaw em português é mandíbula, tá? Se eu falar jaw, saiba que eu tô falando mandíbula. E eu vou puxar mais ou menos assim. Nossa, tirar isso aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Arrumar aqui assim. Pronto. Agora a gente já tem um formato legal da nossa mandíbula. Tá vendo? Mas que eu vou só dar mais um ajuste. Eu sei que é chato, gente, ajuste, mas é necessário. Modelagem é isso, é muito ajuste. Principalmente no tutorial de modelagem, fica mais complicado pra mim. Porque tem que ficar ajustando o negócio, né? Não pode ser deixar o bichinho feio. Ok, agora só dar mais uma ajustadinha aqui com o nosso querido brush. Assim. Pra não ficar tão curvado assim, né? E pronto. Agora eu acho que tá bom. Só afinar um pouquinho aqui. Pronto, perfeito. Formato legal. Só puxar o bagulho na frente. E pimba, tá feito. Essa mandíbula tá aqui. Ok, agora que a gente já tem nossa mandíbula, a gente pode fazer os dentes dele. Tem várias formas de fazer o dente dele. A gente pode usar um cilindro, pode usar um cone, pode usar um cubo, pode usar muitas coisas para conseguir esse formato. Eu vou usar um cilindro, tá? Vou pegar o cilindro
e vou diminuir a quantidade de polígonos aqui, ó, nas propriedades Rotation Segments, os segmentos, que é aquele mesmo esquema do cubo, segmentos, né, que é quantas linhas vai ter o cubo. Aqui é os segmentos do cilindro. Eu vou abaixar aqui, nem tanto, uns 13 tá bom, né? Vou vir em Capes, vou desativar isso aqui, desativando, e vai tirar as capas do cilindro. E por que você falar, me pergunta, Nathan, por que você desativou isso aqui? Porque quando fica no modo editável, as capas não ficam grudadas com o cilindro, elas ficam desconectadas. Então, a gente vai fazer nossa própria capa. Vamos lá. Clicar em C para deixar editável. Vou levar o dente aqui para cima, né? Já deixar aqui o esquema posicionado. Nosso dente vai ser em formato de cone. Então a gente vai ter, então, a base do cone, né? O diâmetro tem que ser maior. Vou querer que desse tamanho aqui mais ou menos. Essa largura aqui. Vou vir no modo de linhas. Vou selecionar essa parte do cilindro e vou fazer aquele movimento lá maravilhoso, que é o mesmo que eu usei para fazer os olhos, que é puxada assim na diagonal. Tá vendo? Formamos um cone. Não vou fazer assim, tá? Porque senão vai ficar muito feio afiado. Vou fazer assim. E se vocês quiserem fazer isso aqui, peguem logo esse cone que vai ficar muito feio. Vou fazer desse jeito. Aí eu vou posicionando, pá, assim, bonitinho. Ok, mas ainda aqui a gente tem um buraco, né? Um buracão. O que a gente vai fazer? Segurando o Ctrl, pegando o Scale Tool, fazendo aquele movimento que a gente fez no olho, né? Na diagonal. Vamos puxar para dentro 2 vezes, mais ou menos. E para fechar de vez, a gente pega um botão direito, a gente vai pegar esse Weld. E aí, ele vai mostrar como que ele vai fechar. Dependendo de onde você pôr o mouse, ele vai mostrar várias possibilidades. Tipo, vocês estão vendo, se eu colocar em alguns pontinhos aqui, ele fica desse jeito. Se eu não deixar fora, ele mostra que vai fechar no centro. E é assim que eu quero. Só dar um clique. Acabou. Fechou. Vou pegar um Loop Path Cut, colocar mais uma linha aqui. Acabou. Tá feito. Nosso dente está pronto. Vou vir aqui no Fong e vou deixar em 80. Só que aí ficou meio feio, né? Ficou meio assim, arredondinho. A gente quer que fique reto na nossa base. Então a gente vai aqui no Edges, né? Nas linhas, modo de linhas, arestas. Selecionar nessa parte, clicar com o botão direito e vamos clicar em Break Fong Shaping, que vai quebrar isso aqui e vai deixar retinho para nós. E pronto, agora o dente está mais legal. Só fazer mais ou menos assim. A textura vai dar uma disfarçada nesses detalhes aqui, tá? Então não liguem tanto. Agora a gente vai fazer os dentes, né? Posicionar eles. Eu vou fazer primeiro na mandíbula. Vou colocar o primeiro dente aqui e vou fazer assim. Só que aí, como eu vou fazer do outro lado? Vai usar o True Symmetry? Não, a gente vai usar o Symmetry do Cinema 4D. Que é clicando aqui, nesse trecão aqui. Aqui ó, Symmetry. Ele não funciona igual ao True Symmetry, tá? Se você quisesse modelar usando ele, você teria que deixar o modelo na metade e numa posição muito certinha. É muito mais chato usar. Então por isso que eu recomendo usar o True Symmetry quando é pra fazer um formato de alguma mesh, entendeu? Então vamos lá. Eu vou posicionar aqui os dentes, mais ou menos aqui. Vou jogar o dente aqui dentro do Symmetry e a gente já tem outro dente. Entendeu? Ó que maravilha. E só que se eu for clonar outro dente, segurando o Ctrl, eu clono o objeto. Não vai aparecer aqui. Por quê? Porque ele só vai... no Symmetry ele só funciona um objeto por vez, dentro dele. Então para a gente conseguir o resto dos dentes, a gente vai vou selecionar esses dois. Clicar com o botão direito, vou vir em Group Objects. Ele vai criar um null é esse trequinho aqui. É um nulo. Ele não aparece na renderização, ele é perfeito para você agrupar objetos. E é ele que é criado quando a gente faz um grupo. Ele conta como objeto e vai fazer símetro em tudo que tiver dentro dele. Então agora a gente pode posicionar os nossos dentes. Então eu vou dar uma acelerada para posicionar eles aqui. Pronto, agora que a gente já posicionou nossos dentes debaixo da mandíbula, né? O que eu vou fazer? A gente pode observar que eles estão meio coisadinhos, né? Estão flutuando aqui dentro.
Isso aqui a gente pode resolver assim, ó. Só vou editar aqui, puxar mais ou menos assim para não ficar tão, né, tão feio assim o bagulho. Vou posicionar os dentes mais pra cá, para ficar mais pra dentro. Assim. Na verdade eu vou ensinar um hackzinho aqui pra vocês, tá? Pra arrumar isso aqui de maneira eficaz. Eu vou pegar, vou vir em Character, vou pegar esse Pose Morph, esse ADD Point Morph, né? Ele vai criar isso, esse treco. O que ele faz? Ele salva deformações de polígono. Então eu vou selecionar aqui a base, vou puxar aqui, do jeito mais ou menos que eu quero que fique o dente, tá? Aí nessa base você vai ver, ó, tem a base que é o nosso modelo original e o que a gente editou. E é isso. A gente vai usar de uma maneira que não é exatamente assim que se deve usar, mas é um hack. Agora a gente vai pegar esse Pose Morph e vai segurar Ctrl e vai puxar para os outros dentes. Tá vendo? Ó, como esses dentes são a mesma coisa que esse objeto aqui, não vai bugar. Se você jogar para a máscara vai cagar tudo. Eu vou deletar agora os Pose Morph e vai ficar salvo a nossa edição. É só dar uma arrumadinha e acabou. Só para não ficar feio, né, o nosso dente. Pronto. Agora que a gente já fez isso, eu vou fazer os dentes daqui de cima. Eu vou tirar... Eu vou clonar esse Symmetry, selecionar o objeto, segurar Ctrl, puxar para cima. Tá vendo que a flechinha tá para frente? Isso significa que eu vou colocar o objeto na listinha principal, não dentro dele. Então, se tiver assim, pode soltar. Eu vou deletar todos esses dentes. Para fazer essa seleção, cliquem no primeiro objeto que vocês querem e segura Shift e aperta no último, que ele vai selecionar tudo em uma fileira. E deletar. E vou posicionar esse dente aqui. Vou dar uma achatadinha nele. Prontinho. Os dentinhos, né, canino dele da frente está feito. Ele só tem esses dentes à mostra aqui na nossa referência, que foi o que eu quis colocar, tá? Eu não quis colocar o resto. Mas eu acho que eu vou pôr, então vou dar uma acelerada aqui. Pronto, eu quis colocar só para não ficar tão feio, assim, tipo, ficar banguelo o bichinho, coitado. Esses dentes eu fiz menor que os dentes canino aqui. Tanto que esses dentes canino eu vou dar uma aumentada também. É um negócio mais legal. Prontinho. Acho que assim tá legal. Ok, agora que a gente já fez os dentes, né, do nosso bicho, vamos para a orelhinha dele. A orelhinha é mesmo... vamos usar a nossa cabecinha aqui. Se a gente pegar essa jaw, virar assim e ignorar o formato dela, a gente vai ver que o esquema da orelha vai ser bem parecido. Entendeu? É o mesmo conceito. Tá duvidando, Pedrinho? Se liga só. Observa aqui. Vamos pegar um cubo. Vamos colocar segmentos 2x2x2. Aí eu vou achatar assim ele. Vou colocar modo editável, apertando a letra C, clicando no botão direito, colocando Tree Symmetry, Show Plane e Enable Symmetry. Vou colocar na Front View e vou fazer o formato da orelha. Eu vou pôr dentro de um Subdivision Surface para facilitar. Vou selecionar aqui, né, lembrando com isso aqui desmarcado. Vou selecionar aqui as pontas e vou puxar para dentro. Vou pegar aqui, vou puxar para dentro também. Vou pegar aqui, puxar um pouquinho para dentro. Vou vir no modo de linhas. Vou selecionar aqui no meio e eu vou puxar um pouquinho para baixo. Para a gente conseguir um formato meio oval, igual que a gente tem nessa orelha aqui. Vou pegar mais... Vou colocar mais linhas. Então vou vir com Loop Path Cut. Vou colocar na horizontal e na vertical. E vou editar para dar o formato. Vou puxar aqui no meio assim. Aí vou puxar aqui também. Puxar aqui também para ficar um formato interessante. Puxando assim. E pronto, a gente tem um formato já legal para nossa orelha. Só que falta a parte
mais escurinha, né, que vai ter. A gente só pegar, selecionar aqui, né, não precisa nem do Live Selection. Selecionar aqui, fazer o mesmo esquema da boca. Segura Ctrl, puxa para dentro, pega o Move Tool, puxa Ctrl e puxa para trás. Só que eu vou puxar 2 vezes. Vou pegar o Scale Tool e puxar um pouco mais para dentro. Acabou, orelha feita. Essa é a nossa orelha. Viu só que é fácil? Mesma coisa da mandíbula. É só ajustar agora. Prontinho. Viu? Só que aí fica meio feio assim. É só dar uma puxadinha assim, ó. Pegar o Ring Selection, Fio Selection com Shift segurado. Puxar um pouquinho mais para trás assim. Aí eu vou pegar no modo de linhas, puxar essa parte mais para trás assim. Pronto. Aqui eu disse que eu ia fazer só o endo por último, né? Eu vou fazer só a base aqui, porque senão vai ficar feio, depois ruim de posicionar. Então vamos fazer a base. Eu vou usar um cubo, vou achatar aqui, vou puxar para baixo, posicionar assim. Vou clicar nessa opçãozinha aqui chamada Fillet, porque se a gente observar, né, colocar um cubo assim retão fica feio, fica muito feio, né? Então vou clicar aqui em Fillet e ele vai suavizar as bordas do nosso cubo. E aqui em Fillet Radius a gente pode controlar a grossura. Como eu vou fazer estilo Scott, eu vou nos segmentos eu vou deixar em 1. E aqui no Fong eu vou deixar em 80. No Scott é mais ou menos algo assim. Se vocês não quiserem, vocês deixam em 5 o segmento. Aí coloquem a orelha dentro do cubo, lembrando, para saber se o objeto vai ficar dentro, a flechinha aqui fica para baixo. Aí ela está dizendo que está colocando o objeto dentro. A gente pega esse cubinho e joga aqui para cima. Eu vou usar o Scale Tool, vou diminuir, né? Eu vou posicionar. Aí eu só ajustar aqui. Acabou. Por enquanto eu vou deixar dentro de um Symmetry a nossa orelha, tá? Só pra gente ter dos dois lados, por enquanto. Depois quando a gente for fazer a rig do modelo eu vou tirar. Eu vou só dar mais uma ajustada aqui. Pronto. Ok. Agora que a gente já fez isso, eu disse que ia fazer a cartola. Eu vou fazer a cartola ainda, mas tem outro detalhe aqui que a gente já pode fazer. Que são essas pintinhas aqui que eu coloquei no focinho, que é muito fácil também. Vou fazer até rapidinho aqui, ó. Pego o Symmetry, pego uma esfera, vou usar a esfera. Coloca dentro de um grupo. É o mesmo esquema do dente, né? Pra gente conseguir vários objetos dentro de um Symmetry. Posicionar aqui. Vou diminuir a esfera. Deixar em editável. E vou só posicionar para ficar só a pontinha aqui aparecendo. Aí vou segurar Ctrl, puxar um pouquinho mais aqui. Puxar Ctrl, um pouquinho mais assim. E pimba. Umas 3 pintinhas que tá bom. Que eu lembro que eu coloquei quantas? Foram exatamente 3 também. Vou deixar parecido com uma da referência. Prontinho. Agora que a gente já tem aqui as pintinhas, a gente pode fazer a cartola. A cartola é fácil também. Lembrando, né? Nunca esqueçam de salvar o projeto de vocês, tá? Então vamos lá. A cartola. Vamos pegar um cilindro. Para quem já estava indo pegar o cilindro, parabéns, você já está pegando o esquema do negócio. Vou pegar um cilindro. Vou diminuir os segmentos do cilindro, que eu não quero deixar tão high poly em português, né? Muitos polígonos, tá? Uma quantidade assim tá boa. Pode ficar meio low poly porque eu vou pôr depois dentro de um subdivision surface. Vou pôr antes, né? Desativar o Capes. Vou pôr no modo editável. Vou puxar aqui pra cima e vou achatar mais assim para ter um formato legal. Agora eu vou pôr dentro de um subdivision surface. Joga aqui dentro, vai ficar redondinho. Agora vamos lá, como a gente vai fazer a cartola? A cartola é um cilindrão, né? Eu vou primeiramente colocar um loop path cut aqui no meio, mais ou menos.
Vou selecionar essa parte de baixo, vou segurar Ctrl e vou puxar para dentro. Um pouquinho para dentro. Aí eu vou segurar, eu vou soltar, né, com o mouse, ainda segurando Ctrl, e vou puxar um pouco mais para dentro. Beleza. Já fica assim o negócio. Agora eu vou vir no de cima, isso aqui, lembrando, para fazer isso, 2 cliques, tá? 2 cliques na linha. Eu vou segurar Ctrl e vou puxar um pouquinho para dentro, assim, vou puxar mais uma vez para dentro. Assim mais ou menos. Aí eu vou pôr um pouquinho para baixo isso aqui. Afastar um pouco assim, tá? Vou vir aqui no modo da Front View, vou segurar Ctrl e vou puxar. Vou puxando várias vezes, usando Scale Tool, puxando assim para fora. Vou fazer assim de novo, puxando para fora. Eu vou ajusto assim, tal. Nossa cartola aqui é mais ou menos longa, é tipo do Fred na Film, então vou puxar mais ou menos até aqui. Agora eu vou vir com Loop Path Cut, Loop Path Cut, e vou bem aqui nessa parte, ó. Lembra da curvatura? Tá muito curvado, porque não tem linha perto, ó. Vou pôr uma linha aqui perto, bem aqui pertinho, ó como vai ficar. Fica bem melhor o resultado, né? Só ajustar o Fong para deixar para colocar em 80 para ficar mais suavezinho aqui. Opa. Pronto. Agora a gente vai fechar o nosso chapéu aqui, né? Tem um rombo aqui no topo dele. Vamos lá. Selecionando aqui em cima, segurando o Ctrl, puxa um pouquinho para dentro. Aí solta o mouse, puxa um pouquinho para dentro, segurando o Ctrl, puxa um pouco mais para dentro e a gente faz o mesmo esquema do dente. Vamos usar o Weld e clica, né, algum canto fora, sem ser apertando próximo de alguma linha aqui, e fechou a nossa cartola aqui. A gente já tem nossa cartola feita. Tá vendo? Aí se você quiser ajustar um pouco mais, você poderia fazer também essa base aqui separado, tá? Eu quis fazer junto porque eu acho melhor. Prontinho. Eu vou colocar agora na cabeça do nosso bichinho. Aqui, nossa criaturinha, o famoso Juvenio. Para ficar mais legalzinha a nossa cartola, eu vou colocar um Tree Symmetry nela. Só deixa eu verificar uma coisa. Não, deixa quieto, não vou pôr não. Deixa quieto. Porque, assim, uma cagadinha que eu fiz. Eu coloquei uma quantidade de polígonos que não tem centro. Então se eu pôr, o Tree Symmetry vai bugar tudo. Então eu vou vir com Live Selection. Only Select Visible Elements. Vou selecionar esses polígonos aqui do meio. Tirando isso aqui. E vou puxar um pouquinho para baixo. Puxar aqui assim também. Pronto. Só para ficar um pouquinho deformado assim, tá? Ficar um negócio legal. Se não quiser fazer, não precisa fazer não. E pronto, a gente tem a nossa cartola. Só puxar aqui. Eu vou ajustar um pouquinho na cabeça só para não ficar tão... uma rampa aqui, né? Vou colocar 50 e puxar um pouquinho assim. Pronto. Só para ficar legal com a cartola. Vou puxar um pouquinho assim também para ficar interessante perto da mandíbula. Pronto. Fica um esqueminha legal. Não fica tão reto. E é isso. Temos a nossa cartola, a orelha, as pintinhas aqui e a mandíbula feita, como tinha dito que a gente ia fazer. Ainda teve mais coisa, né? Então, o tutorial vai ficando por aqui. Espero que tenha dado para entender, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha para aquele seu amigo que quer aprender a fazer o seu bichinho pro seu fanmade. E falou!